De volta com Girassol Cidades, obrigado pelo carinho e vai compartilhando, hein? Lembrando que para sair o prêmio tem que passar de 200 compartilhamentos. Passou de 200 compartilhamentos, libera um belíssimo solar, um óculos de sol presente do Mercadão dos Óculos, tá bom? Então tem que participar, meninas, tem que participar. Compartilhe nos grupos, compartilhe com os seus amigos, tá? É muito importante a sua participação. E envie o seu recado através do WhatsApp para que você possa interagir e falar da sua cidade. Você pode gravar até com a cidade de fundo, para a gente poder ver também um pouco da sua cidade. É uma forma de nós mostrarmos e valorizarmos também a sua cidade. Doutor, muitíssimo boa tarde, seja muito bem-vindo ao Girassol Cidades. Viu? Boa tarde, prazer só estar aqui. Doutor, pode vir mais para... Doutor, vamos falar, é psicólogo, é isso? Sim. É isso? Psicologia? Exatamente. Vamos passar, antes de apresentar o senhor aos nossos internautas, falar o porquê que foi para essa vocação. Por que psicologia, doutor? Olha, já me fizeram essa pergunta, né? E uma coisa que é muito comum o pessoal da psicologia, quarto, quinto ano, perguntar, faz aquelas entrevistas, né, com os psicólogos, perguntando o que levou os psicólogos já formados, trabalhando há um tempo, a escolher aquele curso. Eu falei que eu não conseguia pensar numa outra possibilidade a não ser essa, né? Eles falaram assim, mas se fosse uma segunda opção, que curso que você escolheria? Eu falei assim, minha segunda opção seria psicologia. Aí me perguntaram de novo, bom, então tá bom, os alunos uma vez perguntando isso, eu falei assim, e a terceira opção? Psicologia. Porque eu tinha um prazer muito grande, desde a época do ensino fundamental, de ter contato com as pessoas, de ouvir as pessoas, de entender as dificuldades dela. Eu era representante de classe, né? Desde o ensino fundamental, isso aconteceu naturalmente. Eu era aquele aluno que sempre estava ali junto dos amigos. Eu era a ponte entre o grupinho A, o grupinho B, o fundo, a frente, era o mediador. Eu fui descobrindo isso naturalmente. Eu acho que o interesse pela psicologia foi um processo natural, assim, sabe só? Eu acho que para ser até realmente um psicólogo, né, me corrija se estiver errado, mas tem que realmente ter isso, né, essa interação, desde jovem, né, gostar de conversar e principalmente gostar de escutar. O interesse pelas pessoas, Sim. E o interesse genuíno pelas pessoas e o desejo de se colocar no lugar do outro e imaginar como aquela pessoa está se sentindo naquele momento, de acordo com as contingências da vida dela. Isso é muito enriquecedor. E a escuta, como você muito bem colocou, ela é fundamental. Absorver a dor e tentar amenizar a dor da pessoa, né? Exatamente. Entender até o que levou a pessoa a ter a dor. Tirar aquela pessoa, às vezes, daquele escuro, ela está perdida, às vezes ela se perde dentro dela mesmo, né? Exato. Não é? A maioria das coisas é assim, né? E a escuta, ela é o caminho para isso, porque ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo e nesse contexto, né, da pandemia, isso piorou muito mais. As pessoas, era para que nós estivéssemos mais assim, vivendo de forma mais empática, mais se colocando mais no lugar do outro. E o que aconteceu nesse cenário todo é que as pessoas ficaram mais reticentes, com mais dificuldade de fazer esse exercício. Então, ter alguém que possa escutar o que você está sentindo, as suas mazelas, as suas dificuldades, inseguranças, medos, conflitos, é um grande diferencial. Isso eu não digo só como psicólogo, mas amigos que fazem isso, que têm esse papel, é algo que é transformador, né? E é transformador é a história que ele vai contar para nós aqui, né? Porque ele fez o seu livro. E como que surgiu esse livro? Pode, por favor, produção. Por favor. Esse livro, já pega a caneca também, deixa eu só mostrar essa caneca para depois eu dar um enfoque principal no livro. Olha, a pessoa compra o livro e ganha a caneca, é isso aqui ou não? Não, são separados. São separados. Aqui é um presente, isso aqui é um kit de presente, é isso? Exato. Toca aqui, produção. E aqueles cubos, pega os cubos, por favor. E esses cubos aqui, doutor, esses cubos aqui? O jogo das bandeirinhas da fada do comportamento. É uma torre de equilíbrio onde as crianças têm que fazer... montar torres de equilíbrio com a madeirinha, tem encaixes que pode ser feito, várias composições, mas o objetivo desse jogo, que veio depois do livro, é que a criança, junto com o pai, o educador ou com o terapeuta, ela, ao escolher uma cor, que cada cor tem uma representação de uma emoção, ela possa fazer o compartilhamento de emoções e, consequentemente, de sentimentos. É um jogo que favorece o diferencial de muitos outros jogos, que é muito trabalho intelectual. Sim, a parte lúdica é muito boa. A parte lúdica e a questão do compartilhar emoções, que é um exercício, Sol,
que os pais têm muita dificuldade em exercitar com os filhos. E as crianças pequenas, de uma forma natural, se você perguntar para ela, filho, qual a emoção que você está tendo nesse momento? O que você está sentindo agora? Eles não conseguem expressar. Eles até têm uma clareza quando tem repertório. E quando você cria de forma lúdica, ela acaba fazendo isso. Você chega pro filhinho, filhão, se você estiver feliz, a corzinha sua vai ser azul. Se você estiver muito feliz, vai ser rosa. Não é só para exemplificar. Certo. A verde, filho, quando você estiver muito radiante, você quer brincar, você quer divertir. Aí, através disso, ela não consegue se falar para o pai através de palavras, apenas por sugestões. É um caminho, é um objeto intermediário através do jogo para que ela possa fazer esse compartilhamento de emoções. Cada cor tem todo um estudo que eu fui fazendo, cada cor tem uma representação de uma emoção que está dentro do manual, a criança, junto com o auxílio do pai, que esse jogo é para que ela interaja com o adulto para favorecer essa comunicação sobre sentimentos e emoções. E o mais legal é isso, né, que está muito escasso, né? Vamos falar a realidade. Hoje é muito difícil o convívio familiar. Não que não exista, mas assim, realmente aquele comprometimento, tanto do pai com o filho, porque é o pai que trabalha, a mãe que trabalha, o filho fica sozinho, é um pouco tempo que tem, às vezes o filho quer conversar, o pai não tem tempo, às vezes o pai quer conversar, o filho também não tem tempo, é uma forma de aproximar a família. Exatamente, todo mundo achava que com essa pandemia ia favorecer os laços, a proximidade, tempo com os filhos, entre o casal, e na verdade não aconteceu isso. As pessoas tiveram muita dificuldade até hoje de poder lidar com essa questão familiar. E quando você tem um jogo e favorece isso, ou situações que favorecem esse compartilhamento, isso faz um grande diferencial. E detalhe, não importa, Sol, se o pai tem 2, 3 horas com a criança. Se ele tiver com a criança meia hora, 50 minutos... E estiver realmente presente... Mas ele está presente, inteiro, se doando naquela situação, essa faz a diferença. Faz totalmente a diferença. Bom, e foi nessa pandemia que o doutor teve essa brilhante ideia, a ideia que surgiu, e ele vai contar para nós um pouco, para que você entenda como nasceu a fada do comportamento, né? Que o doutor atende crianças, é isso, doutor? Crianças, adolescentes, adultos, casais, também. Então, de crianças. Sim. E eu tenho um interesse muito grande para o público infantil. Eu consigo ter uma comunicação e uma conexão com eles bem interessante, sabe? Processos que acontecem naturalmente. E uma grande preocupação minha, quando nós iniciamos no Brasil, no dia 23 de março de 2020, os atendimentos online, e depois de alguns meses começou a ter os atendimentos, né, parte presenciais, parte online. A minha grande preocupação era com os idosos, que não estavam acostumados tanto com a tecnologia, pessoas com uns 80 e poucos anos que eu também atendia, e com as crianças que tinham uma dificuldade de representação, porque num trabalho lúdico, numa ludoterapia, numa terapia voltada para crianças de 4 anos, 3 anos e meio, até 9, 10 anos, ela precisa do quê? O terapeuta foi ensinado na faculdade a usar o quê? Até livros, mas jogos estruturados, tinta, material gráfico, argila, gesso, madeira, o espaço externo da clínica, todo um material preparado, um setting, a gente chama terapêutico preparado para receber essa criança. E numa situação de pandemia, com o celular, o computador, eu chamava a criança, uma criança de 4 anos, você imagina a dificuldade. Atendimento virtual. Virtual. E aí, chegou um determinado momento, eu atendi algumas vezes, usando até animais, a pet terapia, que eu tenho uma border que é treinada, meus filhos que me ajudaram a treiná-la, mas chegou um determinado momento, isso foi em abril de 2020. Foi quando começou a história... início da pandemia. Bem no início. Foi quando começou a história do livro, sem ter intenção de livro, que uma criança eu chamo no atendimento online, aí a mãe fala, Francisco, olha, ela não quer fazer sessão hoje com você não, viu, tio? E eu falei assim, ela não quer... Puxa vida! E aí, se você me perguntar por quê, eu pego e falo assim, bom, mas eu não vou poder atendê-la hoje, na verdade. Eu vou colocar o meu substituto para atendê-la. E eu vou, viro o celular, aí a criança, quem mãe que vai me atender? Naquele momento aí a criança, aí ela vai pro encontro do celular, ali quer conversar com o assistente do tio Francisco. Eu ponho o celular assim virado para o teto, vou buscar um fantoche, um jacarezinho, e esse jacarezinho começa a interagir com a criança. Que legal. E a criança começa a conversar com ele, mas quem é você?
O Jacarezinho, mas quem é você? Eu perguntei primeiro, quem é você? Eu sou o Jacarezinho. De onde você veio? Eu vim do mundo encantado. E aí começou uma história, eu venho do mundo encantado, e ela perguntando, mas que mundo encantado que é esse? O que tem nesse mundo encantado? Tem os animais. Aí eu fui criando, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Tem os animais, tem os duendes, quem mais que tem nesse mundo encantado? Aí eu falei de duende, tem a fada do dente? Ela me pergunta. Eu falei, meu Deus, agora tá complicado. A fada. Que fada que é essa? Eu falo, a fada do comportamento. E em abril começa a surgir nessa sessão a fada do comportamento, conforme eu fui interagindo com ela, o Jacarezinho, né? Claro. Eu fui criando, anotando algumas coisas para eu não esquecer na sessão seguinte, porque eu estava criando um personagem e uma fada que não existia até então. E começou a interagir, e essa criança, os duendes iam na casa da criança com a ajuda da fada para observar o comportamento dela. Foi indo, e essa criança começou a ter uma resposta interessante. E eu comecei a fazer com que ela interagisse com a fada, entendendo que a fada, ela observava os duendes no mundo encantado, duendes que tinham dificuldades, como ela e outras crianças, e ela acolheu um grupo de 8 duendes para ajudá-las a superar as suas dificuldades. Passado alguns meses, essa é a história central. A fada, após ter ajudado os duendes, esses duendes se tornaram especialistas do comportamento, daqueles comportamentos que cada duende tinha uma dificuldade. Que legal. E com a ajuda da fada, que ela só tem... Como que a fada aparece na casa da criança? Quem estuda comportamento, vê a fada. E os animais veem a fada. Então, os psicólogos educadores fazem com que a fada vá para a casa da criança, ou os animais, que pode ser até uma abelhinha, um mosquito, pede para que a fada vá. A fada vai, observa a criança, vê as dificuldades que ela tem e manda o duende especialista para poder acompanhar essa criança. E a partir dela entende que aquele duende é como se fosse um anjo só. Entendi. A fala dela, como se fosse um anjo. Claro. Entende? Entendi. Olha. E todo o processo começou a se dar assim. E depois eu acabei replicando aos poucos para os demais. Para 17 outras crianças que começaram a responder cada uma de uma forma, de acordo com a conexão simbólica e com o conto de fadas. Mas já tinha a base, o alicerce. Já tinha a base, exatamente. A fada já tinha surgido. Já existia, já tinha um perfil, toda legal, uma caracterização. Né? E isso acabou virando um livro, e esse livro, por favor, pegue o livro novamente, e esse livro, que já foi publicado, foi feito aqui mesmo? Foi feito onde, doutor? Esse livro? Aqui em Bebedouro. Aqui em Bebedouro mesmo, parabéns até a gráfica. Isso, né, que Alber fez, Gráfica, em parceria com o Instituto Miranda Bárbaro. Ó, ficou muito bem a capa dura, também tem o papel muito bom, o material perfeito, com ilustrações aí da Paula Zaccarelli, muito bom. A Paula é uma graça, uma designer incrível, que abraçou a causa junto comigo, a Paula Zaccarelli. Viu? É de Bebedouro também, a Paula, uma designer parabéns, fabulosa. Viu, Paula? Parabéns. E esse livro agora vai participar do lançamento, é isso? Olha, nós fizemos um lançamento aqui em Bebedouro dia 31, no próprio Instituto, mais para as crianças que participaram do projeto, até pela questão da pandemia. E essa foi muito interessante, uma repercussão. Existia uma fada ali, né? Minha esposa, a Marta, ela conseguiu trouxe a fada do mundo encantado. E nós vamos lançar agora, recebemos um convite do professor Bertani, que coordena a Faculdade de Belas Artes. Então, nós vamos fazer o lançamento 7 de outubro, em São Paulo, na Faculdade de Belas Artes, dentro da biblioteca infantil, que eles têm uma biblioteca belíssima lá. Dia 7 de outubro? 7 de outubro. Eu vou combinar até com o senhor, doutor. Antes de mais nada, quero agradecer a sua participação aqui, né, a disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios. Um grande prazer. Eu fiquei muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. E deixar para que num futuro bem próximo, o senhor possa vir até aqui para falar um pouco do seu trabalho e quando estiver lá na sua feira, pegar a imagem do seu próprio celular mesmo, gravar assim, pedir para que alguém grave o senhor nessa feira, aí o senhor manda para nós esse vídeo gravado para eu poder passar como que foi a sua participação nessa feira. Com certeza, com Pode certeza. Ser? Vai ser um grande prazer, um grande prazer. Doutor, muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Bom final de semana, viu? Obrigado. Pode permanecer. O pessoal está perguntando, mas esse livro, além do lançamento, onde que as pessoas podem adquirir esse livro? Olha, esse livro na Herança Cultural, inicialmente, pelo próprio, pelo Instagram, Heranca Cultural Bebedouro,
ou pelo 17 3342 6099. Inicialmente, Bebedouro, a gente está distribuindo para vários estados. Nós já vendemos em 20 dias 500 exemplares, 521 exemplares. Então, o telefone 3... 17 3342 6099, Herança Cultural. É bom até para vocês. E vamos começar agora, já a partir de sexta-feira da semana que vem, algumas outras cidades vão ter, já não sei qual vai ser a programação, já vão ter os livros em algumas livrarias. Ó, fica a dica para vocês do ensino de educação infantil e também ensino fundamental, né? Para que esse livro é legal vocês terem aí, para contar para vocês que possam desenvolver até não só a leitura também, mas como a interpretação, a parte lúdica, que depois vocês podem fazer toda a parte lúdica, como foi a Márcia, né, a esposa, é isso? Marta. A Marta foi a fada, de repente você, professora, pode ser a fada dos seus alunos e aproveitar todo o conteúdo do livro aqui do nosso doutor, que é o nosso convidado.